Os chakras, eles são a evolução do ser humano. A gente começa no base, no Muladhara, que é a nossa sobrevivência, o instinto de sobrevivência que possuímos. Ele é muito importante, porque sem ele a gente não iria estar aqui. É ele que faz a gente se proteger de algo, é ele que faz a gente correr quando precisa, é ele que faz a gente botar as nossas barreiras quando é necessário para que a vida possa estar aqui, né, no nosso coração, fluindo em mim. O Muladhara, ele vai estar conectado com as nossas glândulas suprarrenais. Então é cortisol e adrenalina, que é o que a gente precisa para acordar de manhã. Senão nem de manhã a gente acorda, se não tiver um cortisol ali no nosso sangue, né? A gente fica lá dormindo. Então é um chakra muito importante. E a gente pode ativar ele com o Mula Bandha. Vocês sabem como fazer o Mula Bandha? Quem não sabe, levanta a mão, por favor. Tá, Mula Bandha é um processo de contração muscular. Então pensa que os tecidos do corpo, eles produzem energia, né? A gente começa a correr, a calor vem, aquilo é energia pura que o músculo está produzindo. Quando a gente contrai os músculos do corpo, o que a gente está fazendo é segurando energia naquele lugar, construindo a potencial energético naquele lugar. O Mula Bandha é a gente contrair os músculos do nosso períneo, como se a gente quisesse segurar o xixi. E ele pode ir um pouco mais a fundo quando a gente vai construindo essa consciência desses tecidos musculares nessa região do corpo. Mas é mais ou menos isso, é trazer essa presença. Vocês vão ver que é muito difícil ficar com o Mula Bandha ativo por muito tempo, né? E essa é a prática espiritual. A gente vai construindo esse poder de ficar com essa energia contida no nosso corpo. Porque se a gente não contém ela com o Mula Bandha, ela sai pelas pernas e pelas solas dos pés. E onde a gente vai passando, a gente vai deixando a nossa energia. Ao invés de construir para que ela possa, que a gente vai fazer aqui, elevar até chegar no nosso chakra do coronário, Sahasrara. Depois do Muladhara, o base, a gente tem Swadhisthana Chakra. Swadhisthana é o chakra que vai falar da sexualidade. Se a gente não procriar, também não tem mais ninguém aqui nessa terra. Então é importante. E aqui nesse lugar a gente meio que confunde, porque a sensualidade, ela é a magia da vida. A gente atrai projetos, a gente atrai amigos com a sensualidade. Não da forma homem-mulher, ou enfim, sexual, né, de gêneros e parceiros, mas da forma de trazer para a minha vida e para o meu campo aquilo que eu quero para mim. Então, olhar para a nossa sexualidade, para a nossa sensualidade dessa forma. É vida que está vindo, é criatividade que está surgindo. Ele está no nosso quadril, então alongamentos de quadril, interno de coxa. Se você tem um quadril muito fechado, olha para o teu Swadhisthana Chakra. Ali tem alguma coisa para você desenvolver, para você aprender, para você desbloquear nessa sensualidade, nessa criatividade que é natural do nosso ser, do ser humano, né? É o que nos diferencia dos animais. A gente criar coisas novas. Os animais, eles são instintivos, né? E essa criatividade que possuímos, ela pode ser colocada em tudo que vivemos. E ela é, acredito, um dos pontos mais importantes para a gente conseguir viver a vida dos nossos sonhos, dos nossos desejos. A gente despertar a nossa criatividade. E não caminhar todo dia pela mesma rua, pela mesma calçada, pelo mesmo lugar. Não fazer o mesmo trajeto todos os dias. Não botar a florzinha do mesmo jeito. Criatividade cria, muda. Está o tempo inteiro buscando coisas novas na vida. No momento que a gente pausa, que a gente para, que a gente fica confortável, a gente já começa a morrer. A morte já começa a chegar. Movimento é vida. Isso o Swadhisthana Chakra nos mostra isso, nos ensina isso. Depois a gente tem Manipura Chakra, que é o chakra do plexo solar, que ele fala sobre o sol, ele fala sobre o fogo digestivo, ele fala sobre a nossa habilidade de discernir, de estar aqui escutando o Marco falar e conseguir compreender as palavras que ele está trazendo. O aluno estava falando que há 10 anos atrás escutava o Marco falar, não entendia nada. Hoje ele já fala diferente, mas talvez a gente estava falando, seja a minha percepção que está diferente. Ele continua falando igual. Mas o meu discernimento, o meu fogo digestivo, o meu Manipura Chakra está em equilíbrio. Eu consigo pegar aquela informação, nutrir o que eu preciso no meu coração e jogar as toxinas fora daquilo que não preciso carregar comigo. Um Manipura Chakra, um Agni, um fogo digestivo muito forte, a pessoa ela fica arrogante, ela acha que ela acha que ela sabe demais, ela não consegue escutar o outro, o fogo dela brilha muito e acaba queimando quem está ao redor. Um Manipura Chakra muito fraco, não sei fazer nada, não consigo, sabe? Não tem jeito mesmo, não sou uma pessoa determinada, não vou chegar lá, e a pessoa fica ali, sem autoestima, sem essa coragem interna, sem essa presença de que eu tenho a minha luz interna, eu posso brilhar lá fora. E a gente não consegue gerir nada, fica tudo meio bagunçado. Uma metáfora que eu gosto de fazer é como se a gente tivesse um fogo,
pequenininho, uma brasinha, assim, a gente coloca uma alface ali, mas a alface não consegue digerir inteira e ficam uns pedaços de folha de alface, assim, naquele fogo. O fogo não fica só cinzas. Esse é um ego, um fogo digestivo, um Manipura Chakra baixo, em desequilíbrio, né, desativo. Depois a gente tem o Anahata Chakra, que é o chakra do coração, que fala do elemento ar, que é o primeiro chakra que permite a troca. Até aqui é eu comigo. Eu lidando comigo, eu lidando com a minha energia, eu querendo me construir, eu querendo saber quem eu sou, eu querendo saber a minha potência, eu querendo saber o que eu entrego para o mundo, qual é o meu propósito aqui, tá no nosso Manipura Chakra. E aí o Anahata Chakra, ele vem para dizer, calma, agora a gente vai trocar. É o primeiro chakra, de acordo com o Tantra, que existe essa troca energética. É um toroide, um 8 para frente, um 8 para cima e para baixo, e um 8 para um lado e para o outro. Esse é o formato geométrico tridimensional do nosso Anahata Chakra. E vocês vão ver que o corpo, ele não sabe a diferença de olhos abertos e olhos fechados. Então, quando a gente estiver fazendo a meditação e você for visualizar, sabe que seu corpo está reagindo a qualquer imagem que você trazer aqui. Ele não sabe a diferença. Eu fecho o olho, imagino um leão, dá um susto. Quem já acordou? Estava dormindo, acordou suando, acordou desesperado, porque no sonho estava fazendo alguma coisa, lutando contra algo, e o corpo estava reagindo, estava produzindo todos aqueles hormônios, toda aquela reação química, bioquímica, por causa de um pensamento ou de um sonho que a gente estava tendo. Então, quando a gente visualizar o Anahata Chakra, tenta visualizar isso, essa conexão que a gente pode fazer. Acredito que uma pessoa que está no serviço de doação, de entrega, uma Madre Teresa de Calcutá, um Paramahansa Yogananda, sabe? Grandes mestres que dedicaram sua vida e seu coração para ajudar os outros, para servir, sem o ego, né, impedindo essa troca. Eles têm uma Anahata Chakra de 3 quilômetros de diâmetro. Então eles passam na rua e as pessoas lá longe já começam a sentir amor, começam a chorar, começam a sentir aquela vibração. Todos temos esse potencial de vibrar isso. Todos temos o potencial de entrar em qualquer sala, em qualquer ambiente, conectar com o nosso coração, nossa Anahata Chakra e transmitir esse amor para a pessoa que está chegando. Vocês já sentiram isso de alguém? Que você foi chegar e dar um abraço? Meu Deus, que pessoa fofa, que pessoa querida. Que pessoa... Sabe, vem aquela sensação que pessoa quero para minha vida. Porque o Anahata Chakra está aberto, está disponível e está vibrando o amor. Ele também pode vibrar a melancolia. Ele também, tudo tem luz e sombra. E se a gente coloca no nosso coração a melancolia e começa a criar histórias, mas eu queria tanto que fosse assim, mas por que ele me deixou, mas por que aconteceu aquilo? E aí, a frequência vai baixando, 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 e esse Anahata Chakra ele fica tão tenso, tão dentro, que a gente não consegue receber o amor do outro. Ele está tão fechado, tão bloqueado, por quê? Pelas histórias que eu estou construindo e cultivando dentro de mim. Quando a gente lê Bhagavad Gita, o que ele fala? Essa batalha interna, ela é diária, entre Pandavas e Kauravas, entre o meu lado superior e o meu lado inferior. Todos temos o lado superior e o lado inferior. E alinhar os nossos chakras é a gente despertar a luz que possuímos, as habilidades e as flutuações vibracionais que temos o potencial de vibrar nesse mundo. Né? Cada chakra tem as suas pétalas, os seus vrits, que vão vibrando esses potenciais de emoções, de sentimentos que possuímos dentro. Depois a gente tem Visuddha Chakra, que é o chakra com o elemento espaço, que está na nossa garganta. Ele está conectado com a nossa glândula tireoide, ele vai estar trabalhando essa questão do hipotireoidismo, hipertireoidismo, o metabolismo do nosso corpo, a nossa habilidade de expressar a nossa autenticidade. Está conectado com o Swadhisthana Chakra, o que eu crio aqui, eu expresso aqui. Então precisa ter esse alinhamento desses dois chakras para qualquer sonho que a gente tenha fluir, né, e trazer os frutos que a gente gostaria. Depois a gente tem a Agnya Chakra, que é o nosso chakra da intuição, conectado com a nossa glândula pituitária, que é a glândula mestre do nosso corpo, conduz todos os nossos outros hormônios. E, por último, o nosso coronário, Sahasrara Chakra, que não está conectado com nenhuma glândula, além, porque não está conectado com o corpo, mas ela interfere na nossa glândula pineal, que é o nosso ritmo circadiano, o nosso sono, os nossos sonhos, e aquilo que a gente recebe nesse lugar, que quando a gente faz um reiki, a gente vai, quando a gente dá uma massagem gostosa, às vezes no Shavasana a gente encontra esse lugar de relaxamento profundo, que a gente vai para outra dimensão, outro espaço etérico.